Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 10, que tem como tema o pecado do homem segundo o coração de Deus. A lição ela vem trazendo uma advertência a todos os filhos de Deus. Se nós não vigiarmos, poderemos ceder à tentação e cair. Nós vamos ver que o homem segundo o coração de Deus não vigiou, cedeu à tentação e caiu. E a sua queda trouxe uma ruína de consequências negativas, uma série de consequências negativas para a sua vida espiritual, para o seu governo, para a sua família, para a sua descendência. Então nós vamos ver aqui que precisamos manter a vigilância. Nós temos aqui o segundo slide, eu trouxe aqui um versículo bíblico, que começa assim, ó. A Bíblia diz que ninguém peca de repente. Tiago, capítulo 1, 14 ao 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a Bíblia já traz essa advertência que a pessoa, dentro dela, existe a cobiça, o desejo carnal, a concupiscência, e ela precisa dominar isso. É possível dominar? É possível. Deus falou para Caim: Caim, o teu desejo é contra ti mesmo. O pecado jaz à porta, está como um bicho querendo te pegar. O texto no hebraico original fala isso. Quando Deus fala o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo, dizer não, fugir da aparência do mal. O ser humano tem um livre-arbítrio. Ele pode dizer não ao pecado, mas tem que manter a vigilância. É claro que o homem sozinho, por si só, ele não consegue. Ele tem que ter comunhão com Deus para ser ajudado pelo Espírito Santo de Deus e manter a vigilância. Aí ele vai receber a força necessária pelo Espírito para dizer não ao pecado. Mas ele precisa ter comunhão com Deus, desejar estar com Deus para fugir da aparência do mal, receber de Deus essa força e não ceder à tentação. Mas existem consequências negativas que levam o homem a perder a comunhão com Deus e ceder à tentação. E essas consequências é resultado da falta de vigilância. Uma das principais virtudes, que seria um sentimento que a gente recebe de Deus, o desejo de agradar a Deus para manter a vigilância, é exatamente isso. Uma das principais virtudes que o homem tem que receber de Deus, que seria a capacidade, eu digo virtude porque é uma capacidade que vem de Deus, é exatamente a força para se manter vigilante e não dormir. A Bíblia diz que não é para os homens e as mulheres estarem em estado de dormência. Tem vários textos na Bíblia que falam acerca, desperta, ó tu que dormes. Nós temos que estar acordados. Jesus falou, vigiai, vigiai, estejam acordados. Então, temos que manter a vigilância para não cairmos. Vamos analisar aqui tudo o que aconteceu com Davi, para você ver que é possível evitar o pecado. É possível se desviar do mal. Mas, repito, só é possível se o homem desejar manter a comunhão com Deus, estar envolvido com as coisas de Deus, estar envolvido com aquilo que agrada a Deus. Aí vai receber de Deus essa força para se manter vigilante e se separar do mal. Uma coisa puxa a outra. Domingo, quando você for começar a ministrar essa lição, mencione, se o homem desejar, nós temos livre-arbítrio, eu quero comunhão com Deus, eu quero estar perto de Deus, eu quero estar envolvido com a obra de Deus, aí sim ele vai receber a força necessária para manter-se vigilante e continuar agradando a Deus. Do contrário, se ele começar a não se envolver com a vontade de Deus, que nós vamos analisar, aconteceu com Davi. Era para ele ter ido para a guerra e não foi. Então, se a pessoa começar a não se envolver com a vontade de Deus, ela vai se distanciando, perde a comunhão. Perde a comunhão. E aí vai dar lado para a carne. Perde a força para que se mantenha vigilante. Se distanciou de Deus, perde essa força. Vai-se embora a vigilância, ele vai ser tentado porque está dentro dele a tentação, o desejo pecaminoso, está dentro dele. E aí só há uma maneira para ele refrear esse desejo,
mantendo comunhão e envolvimento com as coisas de Deus. Aí ele vai conseguir disciplinar os seus desejos pelo Espírito Santo. Mas do contrário, ele vai se afastando e aí cede às tentações. Então já comece falando no domingo. Quer vencer as tentações? Quer vencer o pecado? Mantenha comunhão com Deus. Deseje estar perto de Deus. Deseje estar ativo na obra de Deus. E aí o Espírito Santo te dá força para vigiar e vencer as tentações. Do contrário, vamos analisar o que aconteceu com Davi. Slide 3, primeira parte da lição. Segundo o coração de Deus. Primeiro tópico. O homem segundo o coração de Deus. E já vai deixando o teu like positivo aí, já se inscreva no nosso canal, www.academiateologica.com.br, para que você possa encontrar os slides lá no nosso site, no nosso canal. Subsídio teológico. Olha só, irmãos, percebemos, vamos analisar primeiro aqui, que ele era um homem segundo o coração de Deus, vamos entender o que significa essa expressão, o que significa ser segundo o coração de Deus, e era uma pessoa que tinha comunhão. Isso aqui é para mostrar que qualquer pessoa que tem comunhão pode perdê-la. Tá? Vamos analisar primeiro aqui. Percebemos com clareza que Davi, por várias vezes, menciona Deus nas situações em que vivia. Isso demonstra que Davi se preocupava em viver de acordo com a vontade de Deus. Davi sentia amor pelo povo e agia com justiça. Isso caracterizava a presença de Deus. A expressão segundo o coração de Deus, conforme 1 Samuel 13,14, significa que Deus agia por meio de Davi. Hoje, quem vive para expressar a vontade de Deus é uma pessoa segundo o coração de Deus. Conforme João 14,17, lá em João 14,17, você encontra que nós temos o Espírito Santo em nós. Então hoje o Espírito Santo em nós, a gente querendo fazer a vontade de Deus, andando na vontade de Deus, a gente vai revelar Deus ao mundo. E quando nós revelamos Deus ao mundo, revelamos o reino de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, nós estamos sendo pessoas segundo o coração de Deus. Quando a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, significa que Deus agia por meio de Davi. É o que acontece hoje por meio da igreja. Deus age por meio da igreja. Isso significa ter também o coração de Deus. A Bíblia chega a dizer que nós temos a mente de Cristo. Até no grego, coração e mente é a mesma coisa. Então nós temos, agora, veja que Davi era um homem que Deus agia por meio da vida dele. Só que ele não manteve essa comunhão, não manteve a vigilância e caiu. Isso é um alerta para nós. Por isso que a Bíblia diz, aquele que cuida estar em pé, olhe, cuidado. Por isso que a lição é uma advertência, povo de Deus. Domingo começa essa lição dizendo, irmãos, a lição de hoje é uma advertência. Qualquer pessoa, mesmo tendo grande comunhão com Deus, se ela perder essa comunhão, se ela se afastar por qualquer motivo, se ela regredir na prática de fé, ela vai enfraquecer, não vai vigiar e vai ceder às tentações e vai cair. Pode ser irreversível. Com Davi houve uma recuperação, mas tem pessoas que não se recuperam nunca mais. Então a lição é uma grande advertência. Então, primeira lição mostra aqui, era um homem abençoado. Revelava a Deus por meio da sua vida. Mas vamos para frente, vê o que aconteceu. Tópico 2. Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Vamos compreender como que foi isso. Subsídio teológico. Enquanto Davi estava ocupado e focado na obra de Deus, não cometeu escândalo e pecado, conforme 1 Samuel 18,16. Quando Davi ficou ocioso e negligente, caiu diante da tentação. Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, conforme Mateus 26:41. Enquanto Davi estava focado, trabalhando, atuando em prol da causa do reino, naquela época era cuidar do povo, estar nas batalhas, ele não pecou, não escandalizou. Mas foi só Davi ficar ocioso, não cumprir com o seu dever. Qual era o dever de Davi, Rodrigo? Já vamos ver mais à frente. Ele tinha que estar na guerra. A Bíblia diz que era o tempo dos reis ir para a guerra, e ele não foi. Então, quando ele não foi, parou de se envolver, então esse parar de se envolver com aquilo que Deus quer que a gente esteja envolvido, significa perder a comunhão. Você fica ocioso, fica negligente e vai perder, vai sair da vontade do Senhor. Para os dias de hoje significa exatamente isso, perder a comunhão, perde envolvimento com as coisas de Deus, perde envolvimento com Deus. E se perder, a pessoa vai ficar fraca e vai ceder às tentações. Vamos lá, tópico 3, vamos compreender aqui, o slide 5. Só para você ver aqui, olha os passos da queda de Davi.
Primeiro passo, o passo da inatividade. Ele tinha que estar ativo e não estava. Davi estava desocupado. Segundo passo, o passo da omissão. Davi não foi à guerra. Terceiro passo, o passo da visão concupiscente. Davi foi seduzido pela visão da tentação. Veja que se ele estivesse ocupado, não estaria dando lado para a tentação, mas estava desocupado. Isso é um perigo. Quarto passo, o passo da prática mesmo do pecado. Davi tomou Betseba e pecou com ela. Slide 6, segunda parte da lição. Vamos aqui crescendo no entendimento da lição para entender por que Davi caiu. O ambiente em que Davi pecou. Primeiro tópico, criando um ambiente propício ao pecado. Subsídio teológico. Davi costumava estar diante do povo nas batalhas, sempre envolvido. 1 Samuel 18,16. A própria Bíblia diz em 2 Samuel 11,1 que era o tempo em que os reis costumavam ir para a guerra. Davi deveria ter ido para a batalha e não foi. Por isso que a Bíblia registra, capítulo 11, versículo 1 de 2 Samuel, era o tempo que os reis iam para a batalha e Davi não foi. Todas as palavras de Urias revelam que Davi deveria ter feito, revela o que Davi deveria ter feito, conforme 2 Samuel 11:11. Quando o cristão está envolvido com a vontade de Deus, manterá a vigilância e não cumprirá os desejos da carne, conforme Gálatas 5:16. Só olha aqui para o irmão Rodrigo para você entender. Lá em 2 Samuel 11:11, Urias falou para Davi, não é justo, meu senhor, o povo está na batalha, a arca do Senhor está lá, entenda. O povo está guerreando. Não é justo eu ficar aqui me regalando com a minha esposa. Eu não posso fazer isso. Isso foi uma mensagem para Davi. Ele não deveria estar ali ocioso. Todo mundo na batalha se preocupando com a proteção do povo. Quem mais tinha que estar preocupado e junto era o rei. Note que todas as palavras de Urias era exatamente o que Davi deveria ter feito, mas ele não fez. Aqui em Gálatas 5,16 a Bíblia diz, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. O que significa andar em espírito? Temos uma palavra no âmbito da ação e uma palavra no âmbito espiritual. Andar, âmbito da ação. Espírito, âmbito espiritual. Vontade de Deus. As coisas que agradam o Espírito Santo. A palavra andar significa práticas. Então, andar no Espírito significa estar envolvido com práticas que agradam a Deus, que agradam o Espírito de Deus. Note que essa palavra Espírito está em maiúsculo. Andar em Espírito, ou seja, se envolver com práticas que agradam o Espírito Santo. Então, quando a pessoa está envolvida na obra, ela não vai dar lado para os desejos da carne. É um exemplo nítido do que acontece hoje. Exatamente o fato que ocorreu na vida de Davi. Ele deveria estar ocupado na batalha e ficou ocioso. Cedeu à tentação e caiu. Fica um alerta para nós, viu? Como é que eu posso fazer, Rodrigo, para evitar? Esteja envolvido. Não perca culto. Esteja nas práticas que agradam a Deus, na oração, na palavra, na visita, na evangelização, na pregação do evangelho, junto com a igreja, orando com a igreja, cultuando com a igreja, ativo na obra. Agora a pessoa começa a se distanciar dos cultos, começa a diminuir no exercício da fé, na leitura da palavra, na oração, já não prega mais o evangelho, já vai poucas vezes no culto, tem gente que vai uma vez por semana só, tem gente que vai uma vez por mês, só na ceia, tem gente que só vai em grandes congressos. Essa pessoa vai se distanciar, vai esfriar, vai cair em tentação inevitavelmente, ok? Vamos para frente aqui para entender. Tópico 2, slide 7. Os meios que contribuem para a prática do pecado. A Bíblia diz que o pecado é cometido quando engodado pela própria concupiscência, conforme Tiago 1,14. Vejamos o processo da queda. Davi ficou jogando isca para o seu desejo pecaminoso. Segundo, letra B, ele não foi para a batalha. Letra C, colocou coisas más diante de seus olhos. Letra D, cobiçou a mulher do próximo. Letra E, adulterou. F, mentiu. Assim o pecado foi concebido e veio à luz. Então, o processo, os meios, tudo começou quando Davi não foi para a batalha e ficou jogando isca dentro do seu coração. A mulher era bonita, ela também, a lição menciona, ela também tem culpa em toda essa história. Porque ela não deveria se expor. Os historiadores dizem que, devido à localização da casa de Davi, que era mais alto, então as casas mais lá embaixo, as pessoas
tinham o hábito, várias casas tinham essa área externa para se banhar. As casas no mundo antigo não tinham banheiro como tem hoje, irmãos. O banheiro era do lado de fora. Então a mulher estava se banhando, ela poderia ter vigiado. Poderia sim. Ter dado uma olhadinha, sabe que não tem ninguém olhando, tal. Não fez isso. Mas a responsabilidade maior estava no rei. Já nem deveria estar ali, naquela sacada. Ele deveria estar na guerra. Então tudo contribuiu. Aí o inimigo que não perde tempo, derrubou 2 numa só laçada. Então fica o alerta para nós. Slide 8, terceira parte. O adultério e o homicídio de Davi. Pecado gera pecado. Aqui a lição, irmãos, aqui a lição traz um grande alerta, tá, para os dias de hoje. Primeiro tópico. Pecado gera pecado. Subsídio teológico. Davi cometeu vários pecados, tais como. Letra A. Pecado da cobiça, conforme Êxodo 20:17. Letra B. O adultério. Vejam bem, irmãos, o homem segundo o coração de Deus. Por isso que é terrível a pessoa ficar negligente e ociosa, recuar na obra de Deus. Tem uma irmãzinha que já dorme no Senhor, ela dizia assim para mim: a brasinha longe do braseiro se apaga, o peixinho fora d'água morre. Tem que estar envolvido com o povo de Deus na obra de Deus. Tem que estar junto. Letra C. Pecado da mentira, ele cometeu, Apocalipse 22:15, nós sabemos que os mentirosos não vão herdar o reino dos céus, que é uma mentira. Letra D, homicídio, ele foi o agente direto, mandou matar Urias, Êxodo 20:13, não matarás. Letra E, cometeu um grande escândalo, conforme Mateus 18:7, Jesus disse: ai daquele por quem vier o escândalo. Um abismo chama outro, conforme Salmo 42:7. Se Davi não tivesse arrependido, ele teria descido ao mais profundo do abismo e de lá não teria saído. Ainda bem que Salmo 51 mostra que Davi se arrependeu, mas olha o grau elevado de pecado ou o nível que ele desceu nesse grande abismo de pecado, cometendo as coisas que cometeu. Um homem segundo o coração de Deus. E foi rápido, irmãos. Foi rápido, foi questão de dias, 1 dia, 2. Ele cometeu isso com questão de dias. Ele cobiçou, adulterou, mentiu, cometeu homicídio, trouxe um grande escândalo. Um homem segundo o coração de Deus, que há anos vinha glorificando a Deus em questão de dias, por uma falta de vigilância, por um momento de ociosidade, por um momento em que ele não foi para a batalha, se desocupou, ele quase perdeu tudo perpetuamente. Foi a ruína, quase por completo. Ainda bem que ele usou de uma atitude que agrada a Deus. Ele se arrependeu e se humilhou e produziu fruto digno de arrependimento. E depois você vê a Bíblia mostrando, Davi não comete mais nada do que cometeu. É o que a Bíblia diz, né, irmãos? Somente o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo para não ter perdão. Mas do contrário, se a pessoa quiser, a Bíblia diz que aquele que busca, confessa e deixa, não quer mais, alcança a misericórdia. A misericórdia do Senhor dura de geração em geração. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa no juízo. Deus é misericordioso. Se a pessoa se arrepender, tem jeito. Mas agora, irmãos, se não se arrepender, ela desce num abismo terrível e pode nunca mais ter volta. Acontece como aconteceu com Jonas, né? Foi para Jope, desceu para Jope, aí desceu pro mar, no navio, desceu para o porão e depois desceu para o abismo, para o mar e depois foi para o ventre do grande peixe e desceu mais ainda, só desceu. A Bíblia mostra que o pecado faz a pessoa somente ir para baixo. Aí lá no ventre do grande peixe ele se arrependeu. Aí Deus usou de misericórdia, mas foi um arrependimento sincero. Aquele que a pessoa, não, eu vou largar e nunca mais vou pegar. A Bíblia diz, o que confessa e deixa, não pega mais. É o que João Batista falou. Arrependei-vos e convertei-vos e produz um fruto digno de arrependimento. Largou, não pegue mais. Aí alcança misericórdia. Agora, do contrário, a pessoa desce feio. E aí tem um slide mais à frente aqui, irmãos. Vale a pena você buscar a Deus, manter a vigilância para não cair. Porque é terrível, pode cair e nunca mais se levantar. Slide 9, tópico 2. O homicídio de Davi. Olha só, irmãos, a que ponto chegou o nosso amado Davi. Davi foi tão cruel com Urias. Isso aqui é lamentável, irmãos. Baixe esse slide e comente isso na igreja. Irmão. A que ponto chega um homem que perde a comunhão com Deus e cede à tentação.
Davi foi tão cruel com Urias que, além de ter arquitetado a sua morte, abusou com maldade da lealdade de Urias. Lembram da carta da morte? Já vou explicar para vocês. Está lá em 2 Samuel 11, 14 e 15. Ainda depois de receber a notícia da morte de Urias, sabe o que ele fez? Fez pouco caso, dizendo um provérbio insensível. Está lá em 2 Samuel 11, 25. Davi, irmãos, um homem justo como era, mas perdeu a comunhão. Olha o grau que ele, o nível que ele desceu. Davi não imaginava que aquele provérbio cairia sobre ele de forma permanente, conforme 2 Samuel 12, 10. Deixa eu explicar para vocês aqui a carta da morte. Davi, irmãos, ele foi tão cruel que ele desejou, vou mandar esse homem para a batalha, vou mandar ele ficar no risco da batalha. Qual era a estratégia dele? Fazer os soldados se aproximar do muro, irmão, dos flecheiros. Se chegasse perto dos flecheiros, morria na hora. Os flecheiros jogavam as flechas e morria. E ele fez, faça Urias se aproximar lá do forte, lá onde ficam os flecheiros, e automaticamente eles vão jogar as flechas, vai chover flecha em cima deles, vão morrer. Então ele tinha premeditado isso, mas daí o que ele fez? Escreveu isso, irmãos, numa carta. Coloque Urias para morrer na batalha. Enrolou e chamou Urias, irmãos. Urias abusou da lealdade de Urias, irmãos. Ele sabia, não, Urias é tão leal que ele não vai ler essa carta. Urias, pegue olha só, irmãos, era como se ele dissesse assim, Urias, pegue a carta da morte, da tua morte, tá? E leve lá para Joabe executar a tua morte. Olha a maldade do homem. Mas ele pegou, não, ele é leal, não vai ler a carta. Entregou na mão de Urias, e Urias leal, irmãos, pegou a carta, que era um pergaminho, provavelmente, né? E ali estava a carta da morte dele, irmãos. E Deus olhando, ele disse que isso foi mal aos olhos do Senhor. Há quem diga, e eu creio dessa forma, que o sangue que tinha na mão de Davi, que Deus disse, não, tu não vai fazer o tempo, porque tem sangue na tua mão. Não era o sangue das batalhas que ele lutou por Deus, mas era o sangue inocente de Urias, e quem sabe outros que ele deve ter matado inocentemente, não se sabe, mas de Urias a Bíblia relata com clareza o sangue inocente de Urias. Os pecados que a gente comete muitas vezes têm consequências terríveis. Moisés era para falar que a rocha bateu na rocha, não entrou na terra prometida. Davi queria construir o templo, Deus disse, não, tem sangue nas tuas mãos. Provavelmente, irmãos, a crueldade que ele usou com Urias fez ele pagar o preço de não ter a honra de construir o templo para o Senhor. E Urias leva a carta da morte lá. E depois, quando acontece tudo que ele planejou, abusando da lealdade de Urias, porque se Urias não fosse leal, ele iria ler a carta, não ia? Não, que isso? Eu não vou fazer isso? Estou indo para a morte? E aí o plano de Davi ia por terra. Davi corria o risco até de ser apedrejado pelo povo, irmãos. Pelo povo. A lei era para todos, até para o rei. É tanto que era para o rei que Deus disse, olha, eu quero que o rei, lá em Deuteronômio 17, o rei, lá na frente o povo vai pedir um rei, que esse rei tenha a cópia da lei que o sacerdote tem, para reinar na minha vontade. Todos os juízes que viriam para o povo, caía sobre o rei também. E aí, Davi abusou da lealdade de Urias, Urias não leu, e depois quando Urias morre, trouxeram notícia para Davi, sabe o que Davi fala? Usa um provérbio irônico, um provérbio insensível. A espada tanto mata como fere, né? Tá na guerra, tá sujeito. Só faltou dizer isso. Todo mundo tá sujeito na guerra, qualquer um pode morrer. Fez pouco caso, irmãos, pouco caso. Aí, como ele falou um provérbio insensível da espada, Natan, lá em 2 Samuel 12, 10, disse assim, a espada nunca vai se apartar da tua casa. O provérbio insensível que ele falou caiu como uma pedra na cabeça dele e na família dele. Ele disse, tanto as pessoas podem ferir com a espada como podem morrer por ela. Foi insensível. E aí o juízo caiu. Vejam bem, irmãos, o homem segundo o coração de Deus. Olha o perigo que é você ficar ocioso, perder a comunhão com Deus, você vai um abismo chamando o outro. Vai descendo cada vez mais. Fica um alerta para nós. Tópico 3, olha só. Davi e seu comandante. Aos olhos do comandante Joabe, Davi era um exemplo de justiça, irmãos. Só que Davi, ao tentar esconder um pecado, acabou publicando outro. Como assim? É nesse sentido que a Bíblia diz que um abismo chama outro. Ele tentou esconder
a gravidez de Betseba, o adultério que cometeu, matando Urias. Não, mato Urias, caso com ela, aí todo mundo vai pensar, né? Ela ficou viúva, o rei tomou por esposa e engravidou. Não aconteceu no adultério a gravidez. Essa era a visão de Davi. Não, porque ela estava grávida, casada. Foi um adultério. Ela casada com Urias, Davi foi lá e engravidou. O que ele fez? Eu vou apagar isso. Ele morre, ela fica viúva, eu tomo por mulher, e logo, é questão de dias, logo ela aparece grávida, o povo vai dizer, não, ela ficou viúva e engravidou normal. Só que Deus sabia, Deus estava vendo, não era nada disso. E aí o que acontece? Joabe entendeu. Imagina o escândalo, irmãos, que não entrou no coração de Joabe. Davi tentou esconder o pecado, que ele estava ali, só que revelou para Joabe uma postura terrível. Tentou esconder um pecado e publicou uma tirania, publicou uma injustiça terrível para o coração de Joabe. Então ele tentou esconder um pecado, publicou outro. Um abismo chamou outro abismo. Aos olhos de Joabe, Davi perdeu a credibilidade. Não adianta, irmãos. A pessoa tem que vigiar. A melhor coisa é vigiar e não ceder ao pecado. Senão, se a pessoa querer... Olha só o próximo slide. Olha o que aconteceu. A tentativa de Davi para evitar as suspeitas. Tópico 4. Davi casou-se logo com Betseba para tentar esconder o fruto do adultério com ela. Dessa forma, percebemos que o fato de a criança não ter sobrevivido, que é o filho de Betseba quando Davi morreu, revela o juízo que veio de Deus diante da gravidade do pecado de Davi. Aqui essa frase é linda, irmãos. Fico alerta. Melhor é vigiar e não ceder ao pecado do que cometê-lo e tentar escondê-lo. Conforme Hebreus 4:13, que mostra que os olhos de Deus vê tudo. Não adianta esconder, irmãos. Se querer esconder do homem vai ser pior. Deus vai revelar e você esconde. Aprenda isso. A pessoa que quer esconder o pecado, ela vai cometer outro pecado. Porque a pessoa só vai esconder o pecado mentindo. Alguém vai descobrir essa mentira. Aí, ao invés de um pecado, se torna dois. Então, quem quiser esconder o pecado, fique ciente, vai cometer mais pecado. Então, não vale a pena. Então, o melhor é vigiar e não cometer o pecado, do que cometer e tentar esconder. Meus irmãos, a lição é uma grande advertência. Nós sabemos que Davi se humilhou, se arrependeu. Mas, irmãos, a lição que vem, já vai se preparando aí, eu coloco ali, irmãos. Davi, ele desejou 4 vezes o juízo e o castigo sobre o homem da parábola de Natã. Natã disse assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, o homem tinha muitas ovelhas, foi lá e pegou só uma que o pobre fazendeiro tinha lá. O que deve ser feito? Davi disse, deve morrer e deve restituir 4 vezes. Olha só, irmãos, em seguida, 4 grandes juízos caiu sobre a casa de Davi. 4, bem pesado, na mesma proporção que ele desejou para o seu semelhante. Porque ele achou que era uma pessoa comum, né? Não, cometeu isso e tal, vai acontecer isso com ele, vai restituir 4 vezes. O que ele desejou para o semelhante caiu literalmente sobre a casa dele. Ficou alerta para nós. Então a lição que vem eu vou mostrar ali os 4 juízos terríveis que vieram imediatamente sobre a casa de Davi, exatamente na proporção que ele desejou o mal sobre o seu semelhante. Meus irmãos, é a nossa conclusão. Lição maravilhosa, né? Fica um alerta. Ela não é uma lição para causar terrorismo no coração dos irmãos, não. Mas é para provocar uma reflexão no nosso espírito. Pode ser o homem com maior comunhão com Deus. Se ficar ocioso, perder a comunhão, vai ceder à tentação, vai cair e vai chamar um abismo após o outro. Davi passou por isso. Graças a Deus, que Deus é misericordioso e aquele que se arrepende alcança misericórdia. O registro do pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus e a sua palavra. Deus não tem queridinho. Vai pensar, posso pecar e... Não, senhor. Juízo, justiça perfeita. As escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa, irmãos. Portanto, evitemos a ociosidade. Desenvolvamos os dons úteis na obra de Deus. Tudo que eu falei aqui. Esteja envolvido. Confessemos o nosso pecado, pois quem o oculta torna o mais grave ainda.
Se este for o seu caso, procure o seu pastor, peça-lhe ajuda. Quem confessa a sua transgressão e deixa, alcança misericórdia. Mas eu ainda acrescento, irmão, nessa conclusão. Mantenha comunhão com Deus. Mantenha comunhão com Deus para receber a força de Deus, para manter a vigilância. E aí você vai vencer as tentações e não vai passar pela tribulação das consequências do pecado. Mantenha a comunhão e a paz com Deus, que é muito melhor. Deus abençoe os irmãos, deixa o teu ok, compartilha essa lição e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.